Estamos de volta então com o nosso terceiro bloco aqui no programa A Mesa com o Pai, na Life FM 107,9. E você sabe que pode nos acompanhar também pelo Facebook, né? Na nossa página Karen A Mesa com o Pai. O pessoal que pode ouvir também pelo site no www.radiolifefm.com.br. Então já estamos de volta. Hoje uma reflexão, como eu havia dito para vocês. Semana passada nós falamos sobre sair da multidão e eu disse que provavelmente essa semana a gente ia de novo abordar um outro texto com essa temática. Então, se você é aquele ouvinte que anota a reflexão da Bíblia, pega a sua Bíblia, caderninho, caneta, né? E vamos fazer essa reflexão. Mais uma vez falando aí sobre sair da multidão. Nós sabemos que vivemos e nos relacionamos com muitas pessoas, né? O ser humano é um ser social, né? A gente não consegue ficar sozinho. Então, nós precisamos nos relacionar. Mas, às vezes, a multidão atrapalha, né? Você já viu fila, mercado cheio, tudo que tem muita gente acaba atrapalhando um pouco, né? A dinâmica das coisas ali, a nossa rotina, trânsito quando tá muito cheio, apesar de Adamantina não ter uma realidade como essa, né? E a gente vai aí percebendo que a multidão nos atrapalha um pouco. Então, na Bíblia, a gente tem aí exemplos de como vencer a multidão, o que a gente precisa fazer e quanto é necessário passar por esse obstáculo. Então, hoje a gente vai dar essa reflexão, esse exercício aí bíblico no livro de Marcos. Marcos é Novo Testamento, é o segundo livro do Novo Testamento, né? A gente começa ali em Mateus, o próximo livro já é Marcos. Então, no livro de Marcos, no capítulo 10. Capítulo 10 é a parte final do capítulo 10, ali começando no versículo 46, a gente vai ler até o 52, tá? Então, repetindo, Marcos 10, 46 ao 52, é uma passagem por muita gente conhecida, é o cego de Jericó. E a gente vai aí trabalhar esse texto bem picadinho mesmo, sabe? Quando você vai ali palavra por palavra. Então, preste atenção nesse estudo. Então, vamos fazer a leitura do texto todo para a gente entender o nosso contexto geral. E aí a gente vai trabalhando nele. Vamos lá. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó, ele quem? Jesus, né? Então, saindo Jesus de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse texto é muito bonito e ele traz muitos ensinamentos para nós. Então, a gente, vive aí diante de multidão, e não é só multidão de pessoas, na nossa vida. A nossa vida tem multidão de tarefas, de horários, de compromissos, multidão de contas a pagar, multidão de tradições,
de argumentos, de falsas crenças, às vezes multidão de problemas. Então, a gente está cercado por uma multidão que às vezes é invisível. Não é só essa de um fluxo grande de pessoas. Às vezes é uma multidão de coisas invisíveis, mas que pesam no emocional, pesam psicologicamente, né? Pesam, às vezes até fisicamente, porque você vai ficando cansado de tentar vencer essa multidão, de romper com isso, né? E se você não conseguir passar por essa multidão, que aqui o cego, ele precisava vencer essa situação, senão ele ia continuar cego, né? E às vezes nós também estamos aí cegos para não perceber a nossa verdadeira identidade em Cristo, cegos para não saber discernir as pessoas que nos cercam, porque a gente vai ver aqui no texto, a multidão trabalhava contra o cego, repreendendo, mandando se calar. Mas ali no meio tinha a pessoa que estendeu a mão para ele e falou: vem, o mestre está te chamando, vem, que Jesus está te chamando. Então, às vezes a gente está cego e não sabe discernir quem é que está nos empurrando para baixo, quem é que está nos empurrando para cima. E isso é importante, né? Então, vamos do texto no comecinho. Depois, tá falando assim, né? Que depois foram para Jericó. Saindo de Jericó, ali, logo saindo de Jericó, à beira do caminho estava o cego Bartimeu. Bom, Jericó é um lugar que lá no Velho Testamento, no livro de Josué, Jericó foi uma cidade que depois de ter as suas muralhas derrubadas, né, a cidade foi amaldiçoada. Né? Foi feita uma profecia de que aquele lugar ali não seria lugar de bênção mais. Então, a gente vê que esse cego, ele já não estava num bom lugar. E Jesus passou por ali e esse cego estava assentado e à beira do caminho. Então, seguindo Jesus, tinha os discípulos, umas pessoas que têm a intimidade, o relacionamento mais íntimo com Jesus, e também tinha a multidão. E esse cego, ele não estava nem ali dentro da cidade, nem na multidão, ele estava apartado do contexto, à beira do caminho. Né? Uma pessoa, então, sem a visão, um cego, e como eu disse, às vezes nós estamos cegos, sem a visão daquilo que é realmente a nossa identidade em Cristo, a identidade de filhos de Deus, a identidade de herdeiros do céu, a identidade de vencedores por meio da cruz, por meio do sangue de Jesus, né? Às vezes a gente está sem essa visão. Está cego para essa visão. E ele estava ali assentado. Essa palavra assentado me leva à ideia de alguém que está parado, estagnado, acomodado, sem perspectiva, né? E à beira do caminho. Ou seja, apartado ali. E o lindo é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então essa pessoa, ela não estava em Jesus. Ela estava apartada ali, de fora, né? De lado. Ele estava excluído e sem a visão do propósito de Deus para ele. E sem sequer a visão natural, né? Que é essa dos olhos. E estava mendigando. A palavra diz que ele estava mendigando. E pensa comigo. A pessoa que está na condição de mendigar, ela não escolhe o que lhe é dado. Então é uma pessoa sem o direito de escolha, é uma pessoa que está sem opção. Qualquer coisa que lhe oferecerem,
é aquilo que ele vai ter. E isso é tão fora do propósito de Deus para o ser humano, porque a partir do momento que Deus nos faz nascer com a capacidade do livre-arbítrio, com a capacidade de escolher, essa condição de mendigar é muito fora do propósito. E eu não estou falando disso do mundo físico, tá? Não estou falando da pessoa que pede o que comer. Eu estou falando do mundo espiritual. A partir do momento que Deus te deu capacidade de escolher, se você está mendigando no espírito, é porque você está muito fora do propósito. Então, todas as vezes que nós não fazemos escolhas e não tomamos decisões sobre a nossa vida espiritual, é porque a gente está mendigando. Qualquer coisa que oferecerem pra gente, é aquilo ali que você vai ter, nada mais, porque você não se posicionou para receber. E aqui, seguindo ainda no texto, né? A gente está ainda no comecinho aqui do versículo, no 46 ainda, que fala que ele estava à beira do caminho, mendigando. Bom, às vezes você está no seu emprego nessa condição de estar cego, sem saber qual é a visão daquele trabalho para você, o que você pode fazer, o quanto você pode se desenvolver, até onde você pode chegar. Às vezes você está assim, sem a visão disso no seu trabalho, e ali no seu emprego, ali no seu local de trabalho, você está mendigando. Você não está tomando decisão nenhuma. Qualquer coisa que estão te dando, você está recebendo. Você não tem a visão de para onde vai, você está cego. Às vezes você está assim no seu casamento. No seu casamento você pode estar cego e mendigando. Quando você não percebe a realidade de Deus para o casamento, quando você não percebe o propósito, quando você não consegue estabelecer uma relação de respeito no seu casamento, não toma decisões, não estabelece os limites e não estabelece também a dedicação, porque limites não é só uma coisa que vai restringindo. O limite também pode ser algo assim, qual é a sua real disposição de investir nisso, nesse casamento? Até onde você está disposto a ceder? Então, limite é para tudo, né? Mas se você não tem a visão, se você está cego, não sabe qual é o propósito, automaticamente você passa a mendigar. Fica ali à mercê de receber qualquer coisa, de não ter opção, de não ter escolha. Às vezes você pode estar assim no relacionamento com os filhos. Às vezes, e muito pior, você pode estar assim no seu ministério, naquilo que você tem feito para Deus, cego, sem saber qual é o direcionamento, o que realmente o Senhor te incumbiu de fazer. E aí não está se posicionando, está recebendo qualquer coisa, né? Então essa condição desse cego traz muita reflexão para a nossa vida. E aí o versículo 47 segue dizendo que o cego ouviu que era Jesus de Nazaré que estava passando e começou a clamar. Muitas vezes nós conhecemos Jesus só pela fama dele, que aqui demonstra que Jesus tinha uma fama, né? Essa fama chegava primeiro que ele. E as pessoas conheciam muito Jesus de ouvir falar que era Jesus. O texto da semana passada diz a mesma coisa, que a mulher, o centurião, ouviram falar que era Jesus que estava passando. Então, a multidão
Essa multidão que fica andando aí de curiosa atrás de Jesus, ela conhece Jesus de ouvir falar. Ela conhece a fama dele. Mas ela não conhece Jesus pessoalmente. E tem um texto em Jó, né, no finzinho lá, 42, verso 5, que Jó fala: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Então, é comum que as pessoas conheçam Jesus de ouvir falar, mas não tenham tido um contato real com ele, uma experiência pessoal com ele. Que foi isso que a gente ouviu aqui da nossa convidada. A Lúcia falou isso hoje na entrevista. É necessário passar por uma experiência pessoal com Deus. Toda experiência pessoal com Deus acaba sendo sobrenatural, né? Então, às vezes você chega para uma pessoa e fala assim para ela: eu quero te apresentar Jesus. Essa pessoa vira para você e fala assim: já conheço. Mas sabe, às vezes conhece só a fama, só ouviu falar. Porque uma pessoa que pregava sem carro de som, sem microfone, sem ter rede social, uma pessoa que não tinha outdoor para divulgar suas ideias, para fazer a propaganda daquilo que ele estava oferecendo, passar milênios e ser conhecido, ter a Bíblia como o maior livro, o mais vendido, o best-seller entre todos, ao longo de milênios, de fato, é porque ele é famoso. Então tem muita gente que conhece Jesus só pela fama dele, mas não teve um encontro pessoal. E às vezes quando a gente chega e fala isso: olha, você está passando isso, mas você precisa conhecer Jesus, e a pessoa não está preparada para reconhecer isso, ela fala: eu já conheço. Então, esse cego também conhecia, de ouvir falar. Está escrito aqui, ele ouviu falar que era Jesus. Mas mais do que isso, o texto segue dizendo que ele começou a clamar. E tem um versículo em Jeremias 33:3 que diz assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então, quando esse cego começou a clamar por Jesus, ele recebeu respostas de coisas grandes e poderosas que ele ainda não conhecia. Então, ouvir falar de Jesus é diferente de clamar por ele. Quando alguém perguntar para você se você conhece Jesus, põe a mão na consciência e pensa se você já clamou por ele. Porque a palavra diz: clama a mim, anunciar-te-ei e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. E aqui no texto fala que ele clamou, mas ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso demonstra que este cego fez uma confissão de reconhecimento da grandeza de Deus, de quem era Jesus. Jesus, filho de Davi, ele reconhece o caráter de Messias de Jesus, o caráter de Salvador do mundo. Então, não basta você ter ouvido falar de Jesus, você precisa clamar, mas você precisa reconhecer que ele é único e suficiente, Senhor e Salvador da sua vida. Sem esse passo, nada acontece. Então você vê que esse cego estava parado, assentado, estagnado à beira, à margem, apartado do caminho, mendigando sem escolha, sem opções, sem perspectivas. E aí ele, ouvindo falar de Jesus, então ele reconhece a fama de Jesus e ouve falar. Aí ele clama por Jesus. E no momento em que clama, Deus anuncia coisas grandes, revela coisas grandes. E aí ele reconhece a Jesus como Senhor e Salvador no momento em que ele diz: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E às vezes, as pessoas estão tão preocupadas em pedir coisas para Deus. E esse cego pediu misericórdia. E a misericórdia é o amor de Deus em ação. Isso é misericórdia. O amor de Deus em ação. Então esse cego pede para que o amor de Deus atue na vida dele. E isso é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. É passar a ser alvo da atuação do amor de Deus. E essa declaração, esse apelo que ele fez, muda tudo na vida dele. Muda tudo. Porque a multidão veio e repreendeu. Olha, leia o versículo 48. Muitos o repreendiam para que se calasse. A multidão não está interessada que você mude de vida. A multidão não está interessada em que você se encontre com Jesus. A multidão faz resistência. A multidão não quer que os seus ouvidos ouçam sobre Jesus, não quer que a sua boca clame. Sabe? Tem um versículo em Romanos 10. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu me lembrei desse versículo agora. Romanos 10. Fala assim, olha, no 17. Romanos 10, 17. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a multidão não está interessada em que você ouça falar de Jesus. Ela vai mandar você ficar quieto. Ela vai mandar você se calar. Só que, olha só que interessante. O versículo 10 do capítulo 10 de Romanos diz assim, a gente leu o 17, agora vamos ler o 10. Mesmo capítulo, Romanos 10. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Esse cego, quando ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele com a sua boca, ele confessou a salvação. Ele reconheceu Jesus como Salvador. O caráter messiânico de Cristo nessa expressão, Jesus, filho de Davi. E aí, então a gente tem essa multidão tentando impedir esse encontro, fazendo resistência a esse encontro, se posicionando de maneira que esse encontro não fosse possível. E aí o cego clama ainda mais. O versículo fala assim, mas ele clamava cada vez mais. Ou seja, nós precisamos persistir em encontrar-nos com o Senhor. É preciso vencer as adversidades e persistir em nos encontrarmos com o Senhor. E aí ele fala novamente, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chamou a atenção de Jesus. Jesus parou e disse para que o chamassem. E aí chamaram o cego. E a pessoa que chamou, olha só o que a pessoa que chamou disse. Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Olha só, ter bom ânimo. Ter bom ânimo, tenha coragem, tenha fé, anime-se, tenha força. Levanta-te, dispõe-te, sai do seu comodismo, sai da zona de conforto. Esse levanta-te toma uma posição, toma uma decisão, porque ele te chama. E Jesus te chama, ele me chama. Jesus chama cada um de nós. Quando? O tempo todo. Não é porque eu já reconhecia Jesus como meu Senhor e Salvador que ele não me chama mais. Ele me chama cada vez a novos desafios. Ele continua me chamando. Mas eu não posso permitir que tenha áreas cegas na minha vida.
áreas apartadas do caminho, excluídas, acomodadas. É necessário que todas as áreas da minha vida ouçam esse chamado de Jesus. Às vezes, gente, isso tem sido comum no nosso dia a dia. Nós temos visto pessoas que, apesar de cristãs, ainda vivem áreas cegas na sua vida. Casamentos cegos à beira do caminho. Isso é o que tem sido mais presente. Isso é o que tem nos trazido um temor muito grande das coisas que nos cercam hoje. Isso é o que tem me feito muito refletir. Se eu estou conseguindo ensinar ao meu filho, à minha filha, aquilo que realmente é necessário para que todas as áreas da vida deles tenham um encontro com Jesus e ouçam o chamado. Ser casado é um chamado. Trabalhar no ministério é um chamado. Ser pai e mãe é um chamado. Ser profissional é um chamado, porque em todas essas áreas é necessário que você exalte o nome do Senhor. É necessário que o seu casamento engrandeça o nome do Senhor. É necessário que o seu trabalho engrandeça o nome do Senhor. É necessário que a sua maternidade, a sua paternidade engrandeça o nome do Senhor. É necessário que os seus clientes percebam que há a exaltação do nome do Senhor através do seu atendimento, da transparência, da lisura dos seus negócios. É necessário engrandecer o nome do Senhor pagando contas, honrando compromissos, não enganando as pessoas. É necessário ouvir o chamado do Senhor em todas as áreas da nossa vida. E aqui diz que quando ele recebe esse chamado, ele tira de cima dele a capa que ele usava e se levanta e vai ao encontro de Jesus. Essa capa que está sobre a sua vida, desse cego aqui do Bartimeu, era um estigma, né? Uma marca dele ser um mendigo, dele ser cego, dele estar apartado do caminho. E muitas vezes nós temos uma capa de velha identidade sobre nós, uma capa de falsos argumentos sobre nós, uma marca ali de empecilhos sobre as nossas vidas, e é necessário remover isso, remover os impedimentos, remover os argumentos. Tira de cima de você essa capa que te impede, que te atrapalha, que te enrola, que te enrosca, que você não chega até Jesus. Arranca a capa de cima de você e vai descoberto para Jesus, vai transparente, vai aberto, vai disposto para Jesus, né? O texto diz isso: tirou de sobre si a capa e levantou-se, se posicionou, se dispôs, fez uma escolha, tomou uma decisão de ir a Jesus. E Jesus, falando, disse a ele: o que queres que eu te faça? Que incrível receber uma pergunta dessa de alguém que tem poder para fazer qualquer coisa, no céu, na terra, debaixo da terra, em qualquer lugar. Em todo o universo, Deus tem poder para operar em qualquer esfera, emocional, espiritual, física, financeira. E aí você chega diante desse Deus e ele pergunta: o que queres que eu te faça? E aí vem assim ao meu coração o versículo que diz que tudo o que pedires será feito. Tudo que pedires crendo, tudo que pedires com fé, tudo que pedires com oração, tudo que pedires em meu nome, vos será feito. A oportunidade de fazer um pedido para alguém, para o único que tem possibilidade de responder qualquer coisa, né? Mas e aí, quando Deus te faz essa pergunta, você sabe o que você quer? Você precisa saber qual é a sua prioridade. Você sabe o que você quer? Esse homem estava cego. Gente, ele não pediu para ficar rico, ele era mendigo. Se ele tivesse pedido para ficar rico, e aí?
Ele vivia ali à beira do caminho. E se ele tivesse pedido para morar na cidade? Você precisa saber o que pedir. Algo que realmente transforme a sua vida. Algo que mude por inteiro a sua essência, a sua identidade. E esse cego teve sabedoria de pedir. Ele pediu: eu quero ver, eu quero ter vista, né? Então, às vezes, você tem uma oportunidade incrível de pedir algo para Jesus que realmente mude a sua essência, que seja transformador. Mas aí você pede errado. Diante de quem tem poder para fazer qualquer coisa, você chega lá e pede errado. E esse cego pediu: eu quero enxergar. E Jesus responde para ele, né? Vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E esse versículo aqui que diz: vai, a tua fé te salvou, né? Tudo o que acontece na nossa vida depende do nosso nível de fé. Se a palavra diz que tudo é possível àquele que crê, que a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você consegue mover montanha? Então tudo depende do nível de fé. Ele tinha fé para ser curado. Então Jesus diz para ele: olha, você foi curado porque você teve fé. A tua fé te salvou, a tua fé te deu vista. O encontro é pessoal comigo, mas as coisas acontecem mediante o seu nível de fé, né? E aí fala, para encerrar, logo ele viu. E o versículo de Jó 42:5 fala: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E esse cego era isso mesmo, ele conhecia de ouvir falar. E aí os olhos dele passou a ver, porque ele pediu: eu quero te ver, eu quero ver os propósitos, eu quero ver tudo aquilo que o Senhor pode fazer. Quero ver milagres, quero ver maravilhas, quero ver um novo mundo, uma nova perspectiva, né? E ele viu. E fala que ele seguiu a Jesus. Sabe por quê, gente? É impossível ter um encontro desse com Jesus e não segui-lo. É impossível ter uma experiência real, pessoal, transformadora com Jesus e não segui-lo. Então, se você acha que já passou por um encontro com Jesus, mas ainda não o segue, se você não faz o que ele espera que você faça, se você não ama como ele deseja que ame, se você não serve como ele espera que sirva, se você não se dedica, se você não o conhece lendo a Bíblia, se você não fala com ele diariamente através da oração, você não teve um encontro real. Aquilo pode ter acontecido no âmbito da emoção. Chorei, me emocionei, mas e aí? E a presença de verdade dele, essa presença transformadora? Quem se encontra com Jesus, segue Jesus. Vários os exemplos nos evangelhos. As pessoas que tiveram encontro com Jesus passaram a segui-lo. Provavelmente a pessoa que estendeu a mão para o cego e disse: tem bom ânimo, levanta-te, o Senhor te chama. Talvez essa pessoa já tenha tido esse encontro com Jesus, porque ela não era daquelas que estavam mandando ele se calar. Fica quieto, isso não é para você, você não tem direito, você não merece. Isso era o que a multidão estava fazendo. Mas alguém lá no meio deu uma mensagem de ânimo. E essa pessoa estava seguindo Jesus. Então, se você já teve um encontro real com Jesus, certamente você vai segui-lo. E aí fala assim: e seguiu a Jesus pelo caminho. No início do texto ele estava à beira do caminho. Ele estava apartado. E o texto de João 14:6, né? João 14:6 fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ele diz. Então, a pessoa estava fora do caminho. A partir do momento que ela vê Jesus e passa a segui-lo, ela passa a viver a vida em Jesus, que é o caminho. Amém?
Então essa palavra nos ensina muito sobre posicionamento, né? Sobre o quanto os nossos olhos precisam ser abertos e o tanto que a gente tem que fazer de vencer a multidão, aí um esforço de vencer a multidão para ter um encontro com Jesus. Nós vamos orar a respeito dessa palavra. Se você tem possibilidade de inclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos, trazer o seu coração diante de Deus nessa hora, nós vamos fazer isso. Se você tiver um lugar público ou trabalhando, que no seu íntimo, lá no seu coração, esse Deus que sonda corações vai perceber a sua real intenção. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos reconhecer a Tua grandeza, a Tua soberania, exaltar o Teu nome, Pai, bendizê-lo, reconhecer que Tu és Deus grande, forte, fiel, justo, poderoso, soberano. Trazemos a nossa vida diante do Senhor, Pai, e clamamos: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Que haja o Teu amor sobre nós, que atue sobre a nossa vida o Teu amor. Reconhecemos ao Senhor como suficiente Salvador da nossa vida, como soberano, aquele que morreu na cruz em nosso lugar e perdoou os nossos pecados e abriu o caminho para o céu, para podermos nos encontrar com Deus. E hoje prepara moradas para que na eternidade nós possamos estar perto de Ti. Mas, Pai, se nós estamos cegos em alguma coisa, Senhor, se estamos cegos, assentados, acomodados, parados, mendigando em alguma área da nossa vida, Pai, nessa manhã nós Te pedimos, abre os nossos olhos, nós queremos ter vista, cura-nos da nossa cegueira, Senhor. Que a nossa fé seja suficiente para enxergarmos aquilo que é necessário para vencer toda a multidão de adversidade que nos cerca e vivermos contigo, Pai, uma vida de vitória, uma vida, Pai, de conquistas, uma vida de superação no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos que não passe de nós o Teu Espírito. Fica conosco, ó Deus. Queremos de fato, Pai, viver uma vida nova em Ti. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, pessoal, que você possa no seu coração refletir sobre essa palavra, que essa oração produza efeito, dedique-se, tá? Dedique-se a entregar diariamente o seu pensamento, o seu coração ao Senhor. De fato, Deus ouve e responde uma oração sincera, tá? Aqui na live, o pessoal que passou assistindo aqui com a gente, quero agradecer a Luíde, o João, a Dalva. O João tá mandando beijo pra Meiroca, pro Fabiano, pra Ariane e pro Leandro. Então, beijos mandados. A Ariane tá de férias, viu, João? Volta segunda-feira. O Leandro tá se descabelando lá sem ela, que eu sei. E ó, eu quero já deixar uns parabéns aqui, porque nós vamos encerrar aqui no bloco da live mesmo, tá? Então, ontem teve aniversário da Rosimeire Custódio. A Rose passou um tempinho frequentando a nossa célula também. Temos saudade de você, viu, Rose? Volta segunda-feira às 8 da noite lá em casa. Você sabe o endereço. Amanhã, dia 13, é aniversário do Floriano, lá da Proeste. Floriano mora em Lucélia, é lá da Igreja Ágape. Um abração, viu, Floriano? E também é aniversário da Luciana Zanella, lá de Avaré, a minha amiga de infância, de toda a adolescência. Beijo, Lu, que o Senhor te abençoe em todas as coisas, viu? Então, gente, agradeço a companhia e a participação de vocês no nosso programa de hoje. Sábado que vem tem mais A Mesa com o Pai aqui na Life FM às 7 da manhã. Fiquem com Deus. Shabbat Shalom.